Olá, olá, muito boa noite a você que está chegando a mais uma transmissão aqui no Fator Político BR. Esse é o Hora Notícia, que entra no ar agora, e nós vamos falar hoje sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje, o Hora Notícia recebe o jornalista Diogo Forjaz. Infelizmente, os nossos outros participantes da bancada, o Caivano, está de viagem, né? O Caivano está fazendo um tour aí pelos States. Nosso querido Didi Red Pill está dodói Red Pill hoje de novo, ele passou mal agora há pouco, avisou a gente um pouco em cima da hora, mas eu estimo melhoras ao nosso amigo e nós vamos tocando aqui, eu e o Diogo Forjaz, que é muito competente também. Além dos nossos canais no YouTube, nós também estamos retransmitindo pela Rádio Auriverde de Bauru, canal 011 News e pelas redes sociais dos nossos parceiros do Jornal da Cidade Online. O Hora Notícia começa agora. E eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso querido Diogo Forjaz. Seja bem-vindo à nossa bancada mais uma vez, meu querido. Boa noite, Mário. Boa noite, audiência. Hoje uma sexta diferente, né? Não vai ser aquela bagunça da mesa completa, mas a gente toca o dia. Dia cheio de noite. O que faltaram pessoas, mas não faltam fatos hoje, né, Mário? Os fatos hoje se impõem. Exatamente, né? O vexame, nós vamos falar mais aqui, já para abrir esse debate aqui, o Trump, né? O vexame que o Biden passou e que o Trump venceu assim de lavada naquele debate que aconteceu no dia de ontem, e a extrema imprensa mundial está desesperada, e principalmente os democratas estão procurando, né, aí um novo candidato para colocar no lugar do velhinho Gagá. Mas antes eu preciso dar aquele recado especial a todos que nos acompanham e gostam do trabalho do Fator Político BR. Nós fazemos um jornalismo independente, ou seja, nós não dependemos de nenhuma empresa ou de nenhum setor público, né? Nós não recebemos nada de setores governamentais. Então nós precisamos da sua ajuda neste momento para que este canal continue firme e forte, para que nós venhamos a continuar levando a verdade dos fatos a todo o Brasil, tá bom? Então eu peço para vocês que façam uma doação no fatorpoliticobr@gmail.com, é a chave Pix aqui do canal, e o QR Code vai estar na sua tela em toda a programação. Agora sim, vamos entrar na matéria de hoje. A primeira matéria é essa aqui, ó, Trump versus Biden. O desempenho frágil do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no primeiro debate eleitoral com Donald Trump, descrito como desastroso e doloroso por integrantes do próprio Partido Democrata, fez com que a hipótese de uma troca de candidato antes das eleições de novembro ganhasse força no Partido Democrata. Diogo Forjaz, meu querido, qual as suas primeiras impressões sobre o que aconteceu no dia de ontem, né? Eu fiquei preocupado enquanto o Biden falava e dava trabalho para o tradutor simultâneo aqui no Brasil, né? Não sei se você assistiu em inglês ou traduzido. Em inglês. Eu até desisti de traduzir ao pé da letra, o Romário. Geralmente eu acompanho com as pessoas, né? Vou traduzindo, porque eu tinha que lidar com a diferença da língua e ainda tinha que adivinhar o iodês. Não tinham duas línguas ali. O inglês e a do mestre Yoda, que ele falava ali, tinha que adivinhar o que ele estava tentando dizer. Então estava difícil, realmente. É verdade. É verdade, parece mestre inusitado. Meu, ele deu um trabalho tão grande, Diogo, ontem pro tradutor da CNN. Eu tava assistindo traduzido, e o cara gaguejava junto com ele, tava dando dó do rapaz, entendeu? E a CNN fazia questão de colocar o nome do intérprete na tela, sabe? Acho que para fazer o cara passar vergonha. Mas e aí, Diogo, o que você achou desse desastre, né? Para primeiro debate, o Biden teve que ser carregado ali pela esposa para descer, né, do palco, enfim, desastroso. É novidade, né? A verdade se impõe. Quer dizer, o Biden já tinha demonstrado o seu estado senil, a sua incapacidade cognitiva, enfim, já há bastante tempo. Não é de hoje. A gente tem episódios na Itália, teve episódios na Inglaterra, teve episódios na França. Então, não é a primeira vez que o Biden fala com ninguém, sai andando sozinho pro lado errado, cai. Então, a gente teve recentemente a imprensa, a The Smith americana chegou a dizer que era
inteligência artificial, né, que estava fajutando o estado de saúde deplorável do Joe Biden. Então, mas na verdade o Creep Biden não está bem e a gente já sabia disso, não é novidade. Que não é ele que governa, bom, a gente também sabia, isso também não é novidade. Se não é para nós, que estamos longe dos Estados Unidos, imagine para os americanos. Então, o que a gente viu ali foi a realidade se impondo. Agora, também era previsível que isso aconteceria. O Joe Biden teve uma semana de preparação para esse debate, e quem o preparou sabia, portanto, que ele não estava preparado. O que me leva à seguinte reflexão: por que então expuseram ele a este nível? Porque mantiveram a candidatura obviamente falida de Joe Biden e levaram a este nível de exposição? São algumas das perguntas que eu pretendo tratar na minha live mais tarde, inclusive. Mas o que a gente viu ali, portanto, Mário, foi a consolidação dos fatos. Joe Biden não governa, há um núcleo político que governa em seu lugar. Joe Biden está fora do domínio das suas faculdades mentais. E, por outro lado, nós vimos um Donald Trump preparado e que tratou o Joe Biden com respeito, o que dá a ele mais presença e mais capilaridade nos eleitores ditos medianos, justamente aqueles com os quais ele tem crescido e que tem feito com que a própria desmídia americana coloque Donald Trump na liderança para a corrida presidencial. Claro que isso também desenha o contexto social, político e econômico. Deu para a gente ver com muita clareza o falecimento da agenda woke e da agenda 2030, não só nas abordagens do Trump, que praticamente não tiveram eco, já que do outro lado não havia ninguém, mas no simbolismo da fraqueza dos democratas, que sequer prepararam-se para disputar essas eleições. A verdade é essa. Poderiam ter preparado um outro candidato, poderiam ter poupado Joe Biden desta situação em que ele está agora, ainda mais a essa altura da reta da corrida presidencial, poderiam ter fomentado, ainda que em paralelo, outro nome para esta troca, o que não ocorreu. No dia de hoje, que a gente vê na imprensa americana, quando reflete sobre isso, inclusive entre os democratas, é que não há um nome. A Kamala Harris é um nome falido, sempre foi. É impossível catapultá-la agora, inclusive porque ela simboliza as agendas que, em grande medida, esvaziaram Joe Biden. Joe Biden está esvaziado não só pela tragédia econômica que ele trouxe para os Estados Unidos, e sim, acredite, embora seja muito melhor do que a maioria dos países pelo mundo, para os americanos o cenário é caótico. Você tem crescimento de inflação, aumento do custo de vida, a redução da previsibilidade dos empregos e ainda as crises dos governos de esquerda em vários estados, que criam verdadeiras crises humanitárias, cracolândias a céu aberto, como é o caso da Califórnia, em várias cidades. Então, tudo isto desenha o falecimento de uma agenda político-social ideológica em queda livre, e que Kamala representa esta agenda, associada a uma crise econômica sem precedentes, em meio a uma crise de credibilidade. Joe Biden também enfraqueceu a presença dos Estados Unidos no mundo, e isso está se refletindo, inclusive nas fronteiras, como é o caso do México, outro ponto emblemático abordado ontem. Então, todos esses pontos, embora agora para muitas pessoas pareçam surpresa, para quem está no meio político não são novidades. Então, por que deixaram chegar até esse ponto? Isto é um sinal de fraqueza, e vou te dizer, de muita fraqueza. Kamala, como eu disse, está associada à agenda política e ideológica e seria um símbolo de continuidade deste governo que claramente deu errado. Deu errado para os Estados Unidos e deu errado para os Estados Unidos em outros lugares do mundo. Um abraço. Os outros nomes de governadores, ou até 2 senadores foram cogitados, não são conhecidos nacionalmente. E não há formas de projetá-los. E os nomes, os medalhões dos democratas que poderiam resgatar uma corrida eleitoral a esta altura do campeonato, como a Hillary Clinton ou a politicamente pobre esposa do Obama, não tem um histórico político, eles também não têm representatividade e, para ter, seriam continuidade, algo que o americano não quer que continue. Portanto, esse debate de ontem sacramenta a posição política e, como todos esses aspectos eram, no meu entendimento, relativamente previsíveis, a pergunta que se deve fazer agora, a reflexão deve partir para o que planejam os democratas? Por que seguiram com esses desdobramentos tão óbvios? Por que não houve manobra para fortalecimento de um candidato paralelo? Por que levaram Joe Biden a esta exposição? O que lhes restou como agenda? O anti-Trump? Que apelo isto pode ter a esta altura do campeonato? Tudo isso precisa de uma reflexão mais profunda, mas o cenário em linhas gerais é esse. É a consolidação
do enfraquecimento dos democratas como um partido associado ao eixo sino-globalista e o enfraquecimento global, o que é muito positivo para todos nós, em todas as partes do mundo. Excelente, meu querido. Agora você vê o desespero, né, da imprensa mundial, da imprensa aqui do Brasil principalmente, que torcem, né, essa imprensa podre e vendida, torcem para que os democratas vençam nos Estados Unidos, né? Eu não sei quais são os interesses, né, deles, mas eu sei que cai muita coisa na conta deles para eles fazerem tanta defesa dessa corja. Mas enfim, você estava falando sobre a possível substituição. Vou trazer o nome aqui de possíveis substitutos, né, dos democratas aí para substituir o Biden na corrida eleitoral. Mas eu queria saber de você antes se isso é possível, se agora, já estamos em julho, né, praticamente, em julho, em novembro já são as eleições. Como que eles vão conseguir um candidato tão rapidamente, assim, como você disse, não tem um plano B. Eles não tinham um plano B. Foi como no Brasil. Não existe um plano B para a esquerda aqui. É Lula, né? O nome mais forte, acho que neste momento, para disputar uma reeleição contra o possível candidato de Bolsonaro no Brasil, seria Lula. Eu não vejo um outro esquerdista que pudesse assumir esse papel. Lá nos Estados Unidos, eles estão da mesma forma. Não tem um outro nome, a não ser Kamala, para substituição rápida de Joe Biden. Tem aqui, ó, Kamala Harris, que é a atual vice-presidente do Joe Biden, Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, Gretchen Whitmer, atual governadora do estado do Michigan, J.B. Pritzker, que é também governador, dessa vez do estado de Illinois, Gene Phillips, que tem 55 anos, jovem, né? É deputado pelo estado de Minnesota, e Sherrod Brown, o senador de Ohio. Eu acho que os nomes mais fortes aqui para substituição do Biden seria Kamala Harris. Eu não sei se o partido fará isso ou deixará ela como vice e colocará Gavin Newsom, né, que é o governador da Califórnia. Eu acho que seria ele o mais cotado para substituição do Biden, sendo que a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Ou eu estou errado? Mais ou menos. É o estado mais rico em tragédias. Recentemente, as cenas mais grotescas são protagonizadas pela Califórnia, lamentavelmente. Né? Sim, tem muitos recursos, mas o problema é a gestão. Veja, há uma evasão da Califórnia. Há um volume enorme de californianos que estão indo para o Texas, por exemplo. E o Texas tem problema com isso, porque não quer que eles votem lá, para não levar os democratas que destruíram a Califórnia para destruir o Texas. Assim, veja, de forma bem sintética, eu vejo uma diferença muito grande entre o quadro brasileiro e o quadro americano. Você falou, pô, aqui é só o Lula. Eu vou fazer uns apartes aqui na sua colocação, que é a colocação comum, né? Todo mundo está vendo dessa forma, eu que vejo diferente. Eu acho que o Lula sequer é nome. De novo, toda vez que eu vou falar sobre o Lula ser um nome para disputar, eu tenho que lembrar. O Lula fez 60 milhões de votos na urna. Legal, esses votos compraram bis? Quando o Felipe Neto e o pessoal fez propaganda, não comprou. Desses 60 milhões de votos, vários desses milhões foram na capital paulista. E aí, quando ele fez o evento lá em Itaquera, com o Boulos, que segundo as pesquisas também atingiria 2 milhões de votos na capital, com um show gratuito no reduto eleitoral, em feriado, e ele não conseguiu nem lotar a frente do palco no estacionamento do estádio, em que o metrô deixa dentro do estádio. Tem mais essa. Então eu sempre me recordo, né, do quanto essas figuras de fato são um nome de peso ou não. Agora, claro que, levando em consideração que eles não sejam nomes de peso, são nomes de referência. Aí sim, então servia lá o nome do Lula para se criar a percepção de vitória, seja ela como for, né, essas que a gente encontra na pesquisa, na urna e em outro lugar. Pois bem, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá eles têm outros nomes. Por exemplo, a Kamala Harris poderia ser um nome forte. O governador da Califórnia poderia ser um nome forte. Os outros nomes que você citou e que as pessoas desconhecem, inclusive do Michigan, poderiam ser um nome forte. Mas o problema é que, diferente do Brasil, em que você cria o controle dos candidatos pelo nome, lá é pela agenda. E as agendas que entrelaçam esses candidatos
estão em queda livre. Tanto a agenda econômica como as agendas ditas ideológicas, de apelo popular, de polarização, que geraram o cenário eleitoral da primeira vez. O Creep Biden também não tinha ninguém nas ruas na corrida eleitoral em que ganhou de Donald Trump. Mas as agendas ainda tinham apelo. As agendas ainda eram sustentadas pela desmídia e tinham eco internacional. Era, portanto, possível respaldar a percepção nas agendas, como aqui no Brasil, respaldaram no histórico do nome, como você bem colocou. Substitua o Lula do Brasil pelas agendas nos Estados Unidos. Com a queda dessas agendas, esses nomes não têm base. Esse é o problema. Então, não é que eles não tenham nomes lá. Tem. Tem a mulher do Obama, tem a Kamala, tem os governadores. Mas o problema é que sem isso, como é que faz? Não faz. Então, essa pequena diferença muda o jogo. Além disso, se o Joe Biden não está governando os Estados Unidos, eu acho que ninguém mais. Se alguém tinha dúvida disso, depois do debate não tem mais. Quem está governando então? Sobra para conta de quem? Sobra para conta dos democratas, do partido, não é um nome. Quem é o nome responsável pela tragédia que se tornou o governo de Joe Biden? Não há esse nome. Não tem. Então, recai sobre o partido. Com isso, qualquer nome catapultado pelo partido terá a difícil missão, terá a grande dificuldade de desassociar o seu nome da gestão Biden. É o processo sou democrata, mas sou limpinho. Então, tá difícil. Sem falar nas investigações todas que estão em curso. E esse parâmetro da agenda woke, mais especificamente, tem sido chacota, piada, inclusive entre os democratas, Mário. Esse 60% que a própria desmídia anuncia que o Trump atinge agora, dão o tom do problema que eles estão vivendo. É realmente, para os democratas, é um cenário muito grave. E diferente da primeira corrida eleitoral, em que o Creep Biden venceu, eles não têm mais esse respaldo, esse eco fora dos Estados Unidos. Essa onda à direita que se vê pelo mundo, como se fala, não é uma onda apenas política, mas ela entrelaça problemas econômicos a agendas ideológicas, que é justamente o cenário que a gente vê por lá. Então, eu não enxergo uma possibilidade de catapultar o nome. E acho que eles sabem disso. Sinceramente, acho que daqui para cima, no caso deles, é ladeira abaixo. É isso que a gente está vendo aí com essas discussões todas. Inclusive porque deixar para a última hora, Mário, nessas circunstâncias, é uma sinalização de fraqueza. Porque pense o seguinte, se a Hillary, ou quem quer que seja, tem condições de ser candidato, e claro que quem está no entorno de Joe Biden já sabia que ele estava nesse estado. Por que não colocaram, então, esse outro candidato antes? Esse outro candidato era tão fraco a ponto de ser o banco de reservas do desligado Joe Biden? Você entende? O americano tem essa percepção. O americano demanda por líderes fortes. Enfim, e a esta altura do campeonato, neste nível de complicação econômica, com esta mudança de agenda e com a percepção que o Trump tem de crescimento, inclusive nos ditos veículos convencionais que o combatem, e nesse sentido, combater o Trump, ao mesmo tempo em que reconhece o seu crescimento e a sua força eleitoral, só valida este crescimento. Então, assim, sinceramente, eu não sei se eles vão substituir. Se substituísse o candidato, não sei se a emenda não seria pior do que o soneto, porque você pode queimar um nome que talvez possa ser construído, preparado para eleições futuras. Eu não acredito muito em troca de candidatos e, se houver a troca, não acredito na capacidade de reverter a percepção de resultados. E, no fim das contas, no meu entendimento, quem humilhou o Biden não foi o Trump. Quem humilhou o Biden foram os próprios democratas que o submeteram a essas cenas que nós observamos ontem, né, para os impactos que nós lemos hoje. Exato, eles estão insistindo em algo que já se era certo que não ia vingar. Ele vem mostrando aí fraqueza, digo física, né, e mental, há muito tempo, e nós alertamos sempre, né, as pessoas alertaram, eles que não quiseram mesmo
ouvir e quiseram martelar. Deixa eu falar Mário, a minha leitura prévia, quando me perguntaram sobre isso antes, inclusive no F5, estão falando que a mulher do Obama pode, lá atrás, antes desse fiasco no debate. Sim. E a minha leitura foi a seguinte, de que, no meu entendimento, o plano dos democratas seria manter o Biden, porque já é figura queimada, para que toda a percepção de fracasso deste governo, tanto econômico quanto ideológico, permanecesse associada à imagem dele e morresse politicamente com a derrota dele. Isso daria aos democratas espaço para se reorganizar, isolar o núcleo que participa do governo e preparar o nome para a eleição seguinte, tendo em vista que não seria possível construir uma imagem sólida para vencer essas eleições. Seria mais prudente deixar que este núcleo do Biden, por assim dizer, pagasse o preço dessa gestão, que foi de todos, mas é aquela velha história, vão os anéis, salvam-se os dedos. Na hora que a coisa aperta, isola, deixa na conta de alguém, mais ou menos como fizeram com o Alcolumbre no Brasil. Lembra? O Alcolumbre era o malvadão do Senado. O Senado inteiro foi canalha, mas ficou na conta dele. Aí ele saiu, levou a culpa, ficou no ostracismo e as pessoas esqueceram a culpa junto com ele. Então é mais ou menos essa a linha. Deixa cair nas costas do Biden, mais uma meia dúzia que está muito próxima ali, aceita a derrota eleitoral, inclusive vão ter a desculpa de dizer que só perderam as eleições porque o Biden não estava bem, porque foi na reta final, então ameniza o impacto político para o partido e tem tempo aí sim para preparar um novo nome, e já coloca esse novo nome numa linha política mais distante dessas agendas falidas, 2030, woke, companhia, como uma coisa mais equilibrada, moderado, retomando o velho padrão dos democratas, que não era padrão PSOL, era padrão PSDB. Então eles deram uma guinada para o padrão PSOL com a agenda sinoglobalista nos últimos anos, e acho que agora a tendência é retornar às origens tucanas, social-democrata, que deve ter uma aceitação maior no eleitorado americano para as eleições seguintes. Aí vão ter todos os pormenores para a construção dessa imagem e dessa campanha. Eu acho que essa deve ser a linha. Inclusive, nós vamos ver muitos democratas abraçando daqui para frente agendas de liberdade, abraçando causas de abusos no Brasil, porque isso vai dar a eles capital político e capital social para criar esta percepção de transição de um modelo padrão PSOL para um modelo padrão tucano. Então, essa é a tendência que eu enxergo. Eu acho que eles criaram esse cenário, permitiram que chegasse nisso, para desgastar mesmo o Joe Biden, para isolar mesmo essas figuras que passaram a ter uma visibilidade icônica associada a essas agendas falidas, justamente para que eles possam se reposicionar com maior tranquilidade, isolando nessas figuras o peso da agenda que não deu certo. Eu acho que é mais ou menos por aí a tendência. Sim. E os pormenores, claro, a gente teria que expandir, aí ficar um comentário muito longo, mas é mais ou menos por aí. Entendi, eu mantenho a leitura lá de trás. Eles vão, então, na sua opinião, se eu entendi, eles vão ter que aceitar a derrota agora, Trump volta para a cadeira presidencial, e eles vão ter que fazer aí novas estratégias para conseguir voltar a ser uma esquerda moderada, né? Uma esquerda permitiva. O que não significa que a disputa será tranquila, não. Muito pelo contrário. Quando você aceita a derrota para isolar a percepção de fracasso do seu grupo político, é muito importante que você desgaste o vitorioso. Se você não pode vencê-lo, que ele entre enfraquecido. Então nós vamos ver um bombardeio para cima do Trump daqui até o final das eleições. Não acredito que vai ser uma eleição tranquila, não. Longe disso. Não é porque se sabe que não dá para vencer agora que eles não vão tentar de subterfúgio. E se por algum acaso, no meio desses ataques, surgir uma oportunidade, eles vão, claro. Mas então quer dizer, deve ser, inclusive por isso, muito mais turbulento do que seria se eles tivessem condições reais de competir. Então vai ser uma eleição muito turbulenta, vai dar trabalho e muita dor de cabeça, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que do ponto de vista eleitoral eles já entenderam que o cenário não é favorável. O aparelhamento institucional está exposto, inclusive com o caso lá do julgamento em Nova York. As conexões internacionais são ruins e também estão expostas, tanto na Europa quanto na América do Sul, no caso aí do Foro de São Paulo, no caso da Ucrânia e tudo mais. Então há uma exposição das conexões internacionais de uma maneira muito negativa para os democratas, inclusive com essas investigações de interferência em liberdades e tudo mais. Então isso pesa muito. Então eles já entenderam que o ambiente não é dos mais favoráveis. Agora, justamente por isso, devem fazer muito mais barulho do que o habitual. Mas do ponto de vista eleitoral, acho que eles entenderam que não tem muito o que fazer, não. O negócio é gastar o Trump o máximo que eles puderem
até o final do processo. E tudo isso com o planejamento de reposicionar os democratas para esse novo mundo que se desenha com as alternâncias de poder e de percepção política que estão passando o mundo inteiro. Eu vou pedir para a produção soltar o vídeo do Biden, né? Por favor, produção, coloca o vídeo do Biden para a gente dar uma olhada sobre o que nós estávamos falando. $1 billion tax cut benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they've raised $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. Pois é, estavam associando o Biden. Desculpa, pessoal, estou voltando de uma gripe agora e deu uma crise aqui. Mil perdões pela voz. Estão associando o Biden, né, a aquele tio Paulo, o meme do tio Paulo, lembra? Que a sobrinha dele levou ele no banco para assinar, né? Fazer assinaturas ali de empréstimos e tudo mais. E eles estão associando o Biden. Não tem condições, Diogo, sem condições dele vencer as eleições, né? Continuar comandando o país mais poderoso do mundo. Mas é aquilo que você disse, eles vão continuar até o final, né? Não tem saída, mas eles vão, a longo prazo, trabalhar para recuperar o poder, né? É assim que eles fazem, eles vão tentar enganar o povo mais uma vez, tentando colocar a pecha de que eles são moderados. Vamos seguindo, então, para a próxima pauta. Ô, Mário, a pergunta é, quem é a sobrinha do Biden, na analogia que você fez aí? Quem é a sobrinha que levou ele para esse banco pagar esse mico? A pergunta é essa. Quem é a sobrinha? Quem está comandando os Estados Unidos realmente, né? Quem é a sobrinha? É verdade. Meu amigo, vamos seguindo a pauta, então. Tem outra pauta aqui agora do Brasil, né? A farra de milhões na Secom de Lula. Olha só, nós vamos falar de farra de milhões no governo Lula? Não acredito. Em parecer preliminar obtido pelo site O Antagonista, a área técnica do Tribunal de Contas da União apontou indícios de irregularidade na mega licitação de 197 milhões de reais feitas pela Secom de Lula para contratação de empresas em assessoria, em comunicação e gestão de redes sociais do governo Lula. Os auditores do TCU identificaram elementos que levantam, de acordo com o parecer, a tese de que houve vazamentos antecipados do certame, o que pode indicar, segundo os auditores da corte, a possibilidade de direcionamento do procedimento licitatório. O mais engraçado disso é que se fosse, né, Diogo, no governo Bolsonaro, que o governo estivesse usando, né, milhões e milhões com comunicação de redes sociais, seria chamado até hoje de gabinete do ódio. Mas o Lula, né, ele usa esse dinheiro para propagar o amor, não é isso, Diogo? Olha, para que... Aí você tem... Bom, tem várias implicações, né? Do ponto de vista moral, eu nem preciso comentar. Do ponto de vista legal, bom, agora vamos ter que apurar para onde foi essa grana, né? Para quem? E se esse é o único caso? Essa é a pergunta. Esse é o único caso? Nós temos, por acaso, teríamos casos, vamos dizer assim, menores que desenhem mais ou menos a mesma proporção de atitude, eu digo, né? Será que nós temos outros possíveis indícios de fraude em contratos menores? Se sim, com quem? Para quem? São os mesmos? Não são? Então, esse primeiro indício levanta uma série de outras
perguntas que remontam àquele escândalo esquecido da Mind 8. Assim, a gente não pode esquecer da Mind. Teve aquele escândalo da Mind, aquele vídeo que revelou lá os perfis que estavam no guarda-chuva da Mind 8, como haviam trabalhado durante as eleições, e os contratos que a Mind conseguiu depois, a menina que tirou a própria vida, como eles reagiram ao caso, e tudo isso expôs uma série de conexões que parecem ter sido esquecidas. Figuras essas que estiveram, inclusive, lá no Palácio, com o Lula, com a Janja. Então, toda vez que aparece alguma coisa a respeito da SECOM, da comunicação, ou dos blogueiros petistas, aí falando abertamente que aguarda orientações, que falta orientação, a outra dizendo lá que era melhor ter um Janones para orientar o que fazer. Então, esses fatos que parecem desconectados, será que eles são mesmo? Claro que a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para não fazer acusações falsas como eles fazem. Até porque eles têm autorização do regime para fazer o que querem, né? E nós não. Mas são perguntas que precisam ser feitas. Tem ligação entre o grupo de perfis da Mind, que apareceram com a Mind 8, e essas movimentações? Sim, não, para alguns, quais? Os outros certames, como estão? De outros valores? Quem participa? Quem recebe? E essa história de uma matriz de publicação, com membros, inclusive, do governo, reconhecendo que dão orientações para publicações e tudo mais. Como é que fica essa história? Como é que está essa história? Então, tudo isso, agora é a hora de levantar essas perguntas e ver como é que eles trazem as respostas. Não é novidade para ninguém. Quem lembra dos Mavis, quem conhece o padrão de assassinato de reputações do PT, entende a incineração de reputações que eles estão praticando agora. Entende o que é o incêndio de reputações, a exemplo do boneco de Arthur Lira em chamas na Avenida Paulista recentemente. Tudo isso entra nessa conta e vamos aguardar. Agora, do ponto de vista político, é uma indicação positiva. Quer dizer, claro que deve ter uma intenção, talvez aí por trás, de arrolar algum grupo político específico, tendo em vista que, no meu entendimento, eles querem desarticular o centro político, investigando gasto de emendas e companhia. Então, vamos aguardar para ver para que lado esse negócio vai cair daqui para frente. Mas é mais uma tendência positiva de instituições apontando perdão, para o governo. Excelente, meu amigo. Agora... Tem que aguardar para ver. Faca de dois gumes. Esses indícios de fraudes, né? Fraudes principalmente com ministros de Lula, né? Tudo acontece ao mesmo tempo nesse desgoverno. A gente vê escândalos e mais escândalos. Diogo, você acredita que Lula vá até o final do governo? Talvez eu esteja perguntando isso para você cedo demais, colocando você numa fogueira, mas eu acredito que você se saia bem, né? Como você sempre se sai bem nas suas análises. E eu queria saber, esse parecer preliminar do antagonista, o TCU apontou indícios de irregularidades, fraude no desgoverno Lula. Isso vai dar em alguma coisa? Haverá investigações? Você acredita que esse desgoverno será desmontado de alguma maneira ou não? A gente tem que olhar pelo contexto, Mário. É difícil dizer qual será o motivo para que algo se desdobre. O que a gente tem é uma tendência cada vez maior de que algo se desdobre. Esse é o ponto. Quero lembrar que no caso da Dilma, por exemplo, tinha uma infinidade de pedidos de impeachment lá na gaveta do presidente da Câmara na época, em que ele demorou bastante tempo para pensar um deles e dar sequência. O Eduardo Cunha tinha vários pedidos, né, e demorou bastante tempo para isso ganhar um curso maior. Falando de impeachment, por exemplo. Claro que todo tipo de descumprimento de contas, de ilegalidade, cria a possibilidade de um processo de impeachment. Mas o impeachment ele é resultado de pressão social, pressão política, crise econômica e falta de amparo internacional. Esses elementos têm se desenhado. Quer dizer, o governo petista é isolado fora do Brasil. Tem o isolamento, inclusive, dos seus antigos parceiros europeus. Até o Macron, que protagonizou aquelas cenas ridículas de fotografias com Lula, né, tem uma certa distância dele. E o Macron, que ainda tem algum apoio, ainda dá alguma sinalização
para o governo petista na Europa, está isolado na própria Europa. Então, há uma perspectiva de isolamento. E a vaza-fato que se desdobra nos Estados Unidos enfraquece a imagem do governo como um todo, não é só do judiciário. Isso também resvala no governo petista, que endossa as narrativas que amparam a perseguição praticada pelo Supremo até aqui. Então, tudo isso entra nessa conta. E quanto mais esses pontos ficam expostos, mais forte é o ambiente favorável a alguma ação. Qual? Difícil dizer. Quanto mais pontos pipocam, mais sólido se torna este ambiente desfavorável à continuidade do regime. Você me pergunta se o Lula termina ou não o governo. Eu vou me arriscar da seguinte forma. Se terminar, não será mais com característica de governo, mais de regime, que é o que está em construção. Se não terminar, bom, aí tem muitas variáveis. A gente tem mais de uma autoridade arbitrária que deseja controlar o país. Então, é difícil de desenhar para onde isso vai. Agora, o que me parece, pelo andar da carruagem, é que realmente ele não termina. Não termina porque está violando frontalmente todos os interesses econômicos e produtivos. Porque colocou em xeque a fisiologia política, a sua permanência. Isso os move. Com relação às ruas, o bolso e o estômago estão pesando, e pesando bastante. E pesa inclusive no bolso e no estômago dos que apoiavam o regime. Veja os professores, funcionários públicos, sociedade civil organizada é um bom sinal do que começa a ganhar forma na desorganizada. E essas pessoas que não têm uma compreensão clara das coisas, normalmente se movem para onde as pessoas conscientes apontam. E a gente sabe para onde as pessoas conscientes têm apontado. Nós temos visto na própria desmídia inúmeras fissuras, quer dizer, inúmeras notícias, pontos, matérias, editoriais, que desmentem o PIBão, que falam sobre inflação, e quando a desmídia, que é o manto protetor dos poderosos, demonstra essas fissuras, mesmo que pontualmente em meio a elogios, ela está pavimentando o caminho para as coisas se desdobrarem. E os dados econômicos que vinham sendo protegidos por especulações do mercado financeiro e indicadores desconectados, descolados da realidade, agora também começam a dar sinais em meio à informação, à camada desmidiática, os ditos veículos de crachá. Então, tudo isso demonstra um amparo midiático prévio para a movimentação política. Então, no sentido mais amplo, você tem na mídia visibilidade cada vez maior do cenário real. No mundo real, nas pessoas, eco para essa realidade demonstrada. As pessoas sentem no bolso. E na movimentação política, um descolamento entre o Congresso, os grupos políticos e o Executivo. Cada vez mais claro, cada vez mais bem desenhado. São as pautas ideológicas que o Congresso faz se aproxima do povo, mesmo que não passem, ainda demonstram força, unidade, volume de votos. São as emendas PIX ou os recursos que já não trazem mais os mesmos resultados do ponto de vista de votação, e é o uso cada vez mais intenso do Supremo Tribunal Federal para vencer as questões que eles cada vez menos conseguem vencer no Legislativo. Tudo isso vai criando uma certa unidade, e quando isso está associado à investigação nos Estados Unidos, com risco de sanção para violações do direito, do devido processo legal, dos direitos humanos, como tem se desenhado, com visibilidade na camada desmidiática internacional, tudo isso cria, em grande medida, um ambiente desfavorável para a continuidade. Mas tudo isso depende, claro, das ações dos agentes internos. Todo esse ambiente de pressão internacional é importante, ajuda, concilia interesses, pressiona os agentes, a população insatisfeita se movimentando, preocupada com as liberdades, também pressiona interesses, os grupos políticos preocupados com a própria permanência também pressionam, os indicadores econômicos dão gasolina, incentivam tudo isso, mas nada disso chega a algum lugar se ninguém fizer nada. Até que ninguém faça nada, nada acontece. Né? Quando ninguém faz nada, o que acontece? Nada. Esse é o ponto. Então, em algum momento, algum agente, seja ele um senador, um deputado, vários deputados, vários senadores, eu não sei. Temos que aguardar como é que as coisas vão se desdobrar. Mas, em algum momento, alguém precisa agir para que algo aconteça. Porque enquanto ninguém faz nada, o projeto de poder continua fazendo. Todos os dias, uma ação nova. Né? Então,
acho que a síntese do que eu estou tentando dizer é: tudo é favorável para o povo e desfavorável para o projeto de regime no momento, em termos contextuais. Então, a tendência seria de que ele não terminasse. Não quer dizer que isto, de fato, vá acontecer. Vamos esperar para ver. Excelente, meu amigo. Olha, acabei passando aqui direto, né, de um superchat da Cláudia Emília, da nossa pauta anterior. Num discurso pós-debate, Biden disse, parece que quer continuar, né? O Biden parece que quer continuar aí até o final aí da disputa, né? Foi isso que o Diogo acabou falando aí. Eu agradeço a Cláudia Emília que doou aí o superchat. Eu peço a você que está em casa, que acompanha o Fator Político todos os dias, que gosta do nosso trabalho aqui independente, faça uma doação no fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que está em toda a programação na sua tela também. Tá aqui, ó. Você pode apontar a câmera do seu celular e fazer uma doação de qualquer valor para ajudar com que o canal continue firme e forte, tá bom? Diogão, nós podemos rodar a pauta então? Na verdade, uma pauta vai se ligar na outra aqui, porque é mais um escândalo, né, que nós descobrimos aqui. Polícia Federal desmantela esquema de tráfico de armas da China para o Rio, usando o quê? Os Correios, uma estatal. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro, prendeu em flagrante nesta quinta-feira um homem que tentava retirar equipamentos bélicos na agência dos Correios do bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu querido Diogo Forjaz, está mais do que escancarado que o Rio de Janeiro está entregue, né, aos bandidos, né, está entregue aí ao tráfico, está entregue aí aos malfeitores, né. Isso um dia pode mudar, inclusive nas próximas eleições, né, que mudará vereanças e prefeituras, nós podemos fazer a diferença. Algumas pessoas já não acreditam mais nas caixas mágicas, mas é o nosso papel de cidadão irmos lá e votar, né, para ver se a gente consegue mudar realmente a história tanto do povo do Rio de Janeiro quanto de outros estados e cidades brasileiras. Esse ano, aqui, você tem que fazer a diferença, né? Então, Diogo, eu queria saber a sua visão sobre isso aqui. A Polícia Federal desmantelou um esquema de tráfico de armas no Rio de Janeiro usando os Correios. E eu me lembro muito bem que lá atrás os Correios estavam para ser privatizado, tinha algumas empresas interessadas, mas, claro, o PT e os puxadinhos não queriam de forma alguma, queriam que os Correios ficassem como estatais, né, como empresa do Estado aí, e a gente vê essas coisas e a gente sabe o porquê desses interesses, né, meu amigo? Olha, você perguntou sobre. O ponto que você perguntou foi sobre. Perdão, Mário, você perguntou precisamente sobre o cenário geral do Rio, é isso? Isso, como que o Rio pode ser mudado através das eleições, se há uma mudança expressiva, e o porquê que a Polícia Federal achou um tráfico de armas dentro dos Correios, que é uma estatal, correto? Ok. Aí eu queria saber Rio de Janeiro, sobre isso. Legal. O problema do Rio de Janeiro, e esse caso desenha isso com clareza, é muito maior do que uma mera questão eleitoral. Sim. É simples, e esse é o caso. Veja que você está falando de aparelhamento e do uso da máquina pública nos Correios para tráfico de armas. Agora imagine e veja que os Correios sequer estão diretamente suscetíveis à vulnerabilidade da pressão do tráfico, ou da violência, ou da corrupção direta na operação, talvez lá no caixa, tal, como a gente viu lá no caso dos fundos de pensão e tudo mais, é outra história, o colarinho branco. Mas ali na ponta, em tese, não deveria ser uma empresa vulnerável a múltiplas pressões, certo? Para ter um esquema desse porte. Então, se nos Correios a este nível de aparelhamento, veja, para você poder criar um esquema desse dentro dos Correios, você não vai aparelhar só o sujeito que transporta. Você está falando de quem coordena, de quem acompanha, quem coordena, de quem faz as contas. Você está falando dos policiais ou dos órgãos policiais que eventualmente participam da fiscalização dos transportes nos Correios. Então, imagine o nível de aparelhamento para uma operação deste porte. Agora, replique isso
para os outros alicerces operacionais do Estado do Rio de Janeiro. Se é assim nos Correios, como será que é nos tribunais? Se é assim nos Correios, como será na Polícia Civil? Investiga os crimes. Se é assim nos Correios, como será em boa parte da Polícia Militar? Se é assim nos Correios, como será na imprensa? Se é assim nos Correios, como será nas prefeituras, nos governos estaduais, nas secretarias? Dá para entender o tamanho do problema? E se há um nível, uma vulnerabilidade de aparelhamento deste porte no Rio de Janeiro, a ponto de, nos tribunais de contas, afinal, para se operacionalizar tudo isso, em meio político, os tribunais de contas não podem apontar os problemas, portanto, tem que estar no esquema. Quem já assistiu Tropa de Elite talvez esteja se lembrando do filme O Inimigo Agora é Outro. Pois bem, então imagine o tamanho real do problema. Aí voltamos a outra parte da sua pergunta. Será que nas urnas a gente vai conseguir resolver? Eu nem vou entrar no mérito da representatividade no mundo real dos números que aparecem em pesquisas e urnas. Nem vou entrar nesse mérito, que acho que é obrigação de todo brasileiro votar, independente disso. Muito bem. Qual é o político que chega a uma prefeitura, a um governo do estado, no Rio de Janeiro, e que vai ter que lidar com todas essas estruturas que eu acabei de questionar, de que forma este indivíduo vai solucionar apenas com o cargo de governo do estado todos esses problemas? Me explique. Muito difícil. Então, eu não acho que a questão eleitoral sozinha vá resolver. É muito importante ter pessoas dignas, honestas, ocupando os cargos públicos, ainda mais num cenário como esse. Mas essa pessoa vai precisar de respaldo, um respaldo maior do que apenas ocupar o cargo político. Pode amenizar a questão no Rio de Janeiro uma pessoa bem intencionada, correta, certo? Mas você falou, para resolver, vamos precisar de vários governos. Para resolver, vamos precisar de uma aplicação mais correta e mais incisiva da lei. Para resolver, vai precisar de pessoas honestas no governo federal e talvez nos estados vizinhos, para compor um plano de ação conjunta que possa suprimir essas operações gradativamente, tanto do ponto de vista investigativo, como do ponto de vista da repressão direta, no caso da violência, para proteger essas autoridades bem intencionadas, que passarão a ser alvo de um crime organizado, muito bem organizado, diga-se de passagem, no caso do Rio de Janeiro. Então, entendeu? Que cria um ambiente desfavorável na escala de mídia, que esses veículos de mídia ou pessoas que, porventura, tenham proximidade com esses interesses ilícitos, tenham a percepção de exposição suficiente para reduzirem a proteção para a operação do crime. Então, e tem ainda a questão da agenda cultural que tem que vir associada. Então, não é uma ação, não é um governante que vai resolver o problema do Rio de Janeiro. Mas um bom governante é um bom começo para se mudar o caso do Rio de Janeiro. Mas para mudar, para resolver, nós vamos precisar de uma ação, o reconhecimento nacional do problema que existe no Rio de Janeiro é real. A gente tem que parar de lidar com isso de forma romântica, romantizar a favela, romantizar a pobreza, romantizar o tráfico. Não tem romance nisso. Tem que passar a tratar isso como, de fato, o problema que realmente é. E uma vez reconhecido publicamente o problema, aí sim, aí com ações coordenadas, procurar formas de tratar, que passam pela devida aplicação da lei, pela devida correção dos aplicadores da lei e das forças policiais e da revisão de toda essa estrutura com a proteção adequada para aqueles que vão promover essas ações. Não é fácil e não é um trabalho de curto prazo, lamentavelmente. Mas eu tenho fé no brasileiro, tenho fé no Brasil e acho que em algum momento nós vamos conseguir essa composição, esse time mágico que possa começar as transformações no estado do Rio. E acho que agora, as eleições agora, é um bom começo. É uma boa hora para começar a colocar nomes que podem ir aos poucos, moralizando alguns setores onde for possível. Você vai preparando o caminho para que, quando Deus nos der essa composição mágica, que a gente tenha condições de desdobrar transformações que a cidade maravilhosa merece. Exatamente, meu querido. Como você disse, é a longo prazo, mas tem que se começar desde ontem, né? É para ontem que a gente tem que começar a mobilização para mudar não só o Rio de Janeiro, mas também todo o Brasil, né? O carnaval, quando tem todo ano, né, essa festa aí do carnaval, e eles começam um ano antes, os preparativos para o ano
posterior, né? Então a política tem que ser da mesma forma. Nós temos que começar hoje, mas não é amanhã que vai resolver. É a longo prazo, mas a gente consegue, se a gente não desistir, tá? Diogão e audiência, deixa eu falar para vocês, chegou a notícia de última hora aqui, né? A Justiça decretou nesta sexta-feira a prisão do deputado Zé Trovão por não pagamento de pensão alimentícia, conforme decisão da comarca de Joinville, motivada pelo descumprimento das obrigações financeiras estabelecidas em processo legal. Zé Trovão, né, que já está aí no radar de algumas autoridades do nosso Brasil que não gostam de ser criticadas, desta vez está sendo preso não por algum crime que tenha cometido de criticar os magnânimos, né? Mas sim por pensão alimentícia. Diogo Forjaz, pensão alimentícia acho que é a única coisa que está mantendo, né, pessoas presas hoje em dia, né? E sem choro nem vela. Vai para a prisão, tem que cumprir lá a pena, se não pagar o que está devendo, cumpre a pena e sem chororô, né? Não tem... tem até aquela audiência de custódia, mas sem aquele tapinha nas costas, sem cobertinha e sem chazinho, né, Diogo? Olha, como eu queria que certas autoridades deixassem de pagar pensão, então, para ver se melhorava um pouquinho a situação do país. Olha, precisa ver qual que é o caso, né? É estranho. Deputado federal tem receita, tem verba, é esquisito que isso aconteça. Em alguns casos, o juiz, quando é funcionário público, até determina a retenção do valor de pensão na fonte, né? Então, que torna ainda mais estranho o caso. Então, precisa ver aí o que houve. Toda sorte, prender deputado federal só em flagrante. Só em flagrante delito, né? Então, não sei como é que foi dada essa prisão aí. Se não, precisa de autorização da Câmara. Eu não sei se ele já foi preso ou se apenas pediram a prisão. O mandado de prisão ainda não foi emitido, pois a defesa da esposa do parlamentar tem até 5 dias para atualizar o valor da dívida de pensão alimentícia. Após essa atualização, o mandado será expedido. Caso o Zé Trovão efetue o pagamento da pensão alimentícia pendente, o decreto de prisão será automaticamente revogado. Para prendê-lo, precisa de autorização da Câmara, né? Enfim, nesse caso, no meu entendimento, posso estar equivocado, teria que revisar. Não me lembro de precisar avaliar prisão de deputado por pensão alimentícia. Eu confesso que é inusitado. Então, eu não me lembro de ter estranho, de precisar né? pesquisar isso. Mas, como em você tese, teria que pedir autorização da Câmara dos Deputados. Enfim, vamos ver como é que isso vai ficar, para onde isso vai. Eu acho que isso pode ter a ideia de abrir um precedente, sabe? Eu chamo de precedente pragmático. Quando o regime cria um precedente que tem uma intenção futura já programada. De forma pragmática, às vezes ele cria precedentes até contra membros do seu próprio governo, pensando no uso desse precedente no futuro. Eu chamo isso de precedente pragmático. Então, eu creio que possa ser um precedente pragmático para abrir um novo ramo de prisões para deputados que não dependa, ilegalmente, claro, da autorização do Congresso Nacional. Então, estou chutando aqui, tá? Você me trouxe a informação agora, estou pensando aqui. Então, acho que pode ser alguma coisa nessa linha, mas está cedo ainda para a gente avaliar. Vamos ver o que vai acontecer com esse caso aí do Zé Trovão. Exato. Tem algumas pessoas que falou aqui que eu errei, né? Na verdade, não é só pensão que deixa pessoas presas, não. Ser patriotas também. Tem muitos patriotas aí que estão presos, né? Ainda. É verdade. Não é só pensão, não. Mas é muito estranho, né? Já que eu não sei como funciona, né, o pagamento, a folha de pagamento de deputados, mas uma pessoa que é registrada com CLT automaticamente paga pensão obrigatoriamente, porque é descontado em folha de pagamento, né? Muito estranho, como o Diogo disse, e a gente vai trazer mais notícias posteriormente, quando a gente obter mais notícias, tá? O que chega aqui para nós é isso, que o mandado de prisão ainda não foi emitido. Alguém perguntou ali, Mário, mas já tem o Daniel Silveira como precedente. Não. Mas são características diferentes. No caso do Daniel Silveira, ele foi preso por palavras como antidemocrático, tudo inconstitucional e ilegal, enfim, poderia gastar 3 horas aqui listando as ilegalidades no caso do Daniel Silveira. Mas aqui, quando eu digo que é um precedente novo, é porque a motivação, a linha que se usa
para prender o deputado ilegalmente é outra, não tem a ver com perseguição das palavras, aí tem a ver com descumprimento legal, não pagou pensão, ou não sei o que. Então, é nesse sentido que eu digo. É quando você abre um novo ramo para perseguir que te dá abrangência para outros deputados que não abriram a boca. Se você quiser prender um deputado estrategicamente que não abre a boca e não fala nada, você vai usar o presidente Daniel Silveira como? Você precisa ter um outro precedente. Então, a razão pela qual se persegue, cada razão nova abre uma nova ferramenta persecutória quando ela está à margem da Constituição e da lei. Então é nesse sentido que eu digo. Mário, eu quero desde já agradecer o nosso papo, mas eu já estou até com a minha live lá aberta, para eu pular de uma live para outra. Tem um monte de coisa para falar, ainda tem que reorganizar as ideias aqui. É isso aí, meu amigo. Não, eu que agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado por você ter feito parte aqui da bancada no dia de hoje. Eu quero avisar as pessoas que estão perguntando de Didi até agora. Eu avisei no começo, mas eu vou avisar agora. O Didi ficou dodói red pill, tá? Ele de última hora avisou aqui que não estava se sentindo muito bem e não pôde participar hoje, tá? Mas a semana que vem segue o jogo, tá? Sexta-feira tá todo mundo aqui de volta e nós vamos bater aquele papo de sempre de sexta-feira. Mas foi muito bom tê-lo aqui, Diogo. Muito obrigado e bom trabalho lá na sua live. Valeu, Mário. Sempre uma alegria, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? E com essa audiência maravilhosa, com esse trabalho sério que o Fator Político desenvolve e que merece ser cada vez mais valorizado. Minha live já está aberta. O título da live de hoje... O título da live de hoje é Trump, Biden e anistia. Hoje eu não fiz nenhum trocadilho, são os temas principais que eu pretendo abordar no papo de agora. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão Trump-Biden, o que isso significa para nós, o que isso significa do ponto de vista político, geopolítico, que impacto isso tem para o futuro. Vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu abordei aqui também, com um pouquinho mais de detalhes, claro. E falar sobre essa questão da anistia. Eu vou botar na tela hoje a Constituição sobre a anistia, porque muita gente está me perguntando se a última palavra sobre a anistia é do Supremo Tribunal Federal ou não. Não, não é. Vamos ver o que a Constituição fala sobre isso, não eu. A minha opinião não importa. De ninguém importa. Importa o que está escrito na Constituição e na lei, e é isso que eu vou trazer para a gente falar no dia de hoje. Então, quem quiser me acompanhar, Diogo Forjaz, o link da transmissão, inclusive, se eu não me engano, eu coloquei aqui no chat. Deixa eu ver se eu coloquei mesmo ou se eu tô doido. Acho que eu tô doido. Então tá no chat aí agora, ó. Para quem quiser pular de uma live para outra, tá aí. Mário, obrigado. Abraço para Alessandro e toda a equipe. Deixa eu ir lá que a gente tem bastante coisa para conversar nessa sexta-feira. Muita coisa rolando por aí, ó. Lá nos Estados Unidos, não sei se você viu, a Suprema Corte americana, inclusive, fica mais essa aí, vou falar sobre isso. A Suprema Corte americana disse que é ilegal prender as pessoas do 6 de janeiro. Você viu isso aí? Olha! Meu caro. 6 de janeiro de 21, segundo o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, tá errado. Não podia prender os caras. Vou falar sobre isso. E contraste com o nosso Supremo, né? Valeu, meu amigo. Bom trabalho lá. E você que fica comigo aqui, eu te agradeço imensamente por ter ficado até o final da live. Também peço a você que quer conhecer o meu trabalho, eu tenho um canal também, Direita no Brasil Oficial. É só vocês escreverem Mário Robert ou Direita no Brasil Oficial, tá bom? Te vejo nos próximos programas. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Domingão, 17 horas, show do Mário Robert aqui no Fator Político. Deus abençoe a todos. Até mais. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais.
E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.